Graças ao Senhor. Mais uma porção do Apocalipse. Na nossa mensagem de hoje, estamos lendo alguns versículos no capítulo 5 do livro de Apocalipse. O assunto nosso hoje é o livro e o cordeiro. Graças ao Senhor. Nós já falamos sobre as 7 igrejas. Vimos que as 7 igrejas, na minha alegoria que fiz pela Bíblia, pela palavra de Deus, que cada uma dessas igrejas, elas estão dentro de nós como um exemplo. Nós podemos ser qualquer uma dessas igrejas. Temos que ter o cuidado e temos que buscar o Senhor para sermos santificados. Todas as igrejas precisavam ser santificadas. O Senhor fala, o Senhor chama a atenção, o Senhor pede o arrependimento para as 7 igrejas. As 7 igrejas tinham que arrepender-se, uma mais do que a outra, cada uma no que pecava. Aquilo que era o seu pecado, elas tinham que pedir o perdão. O Senhor diz assim, arrepende, porque senão eu venho sobre ti. Todas elas, ele falou que vinha sobre ti. Arrependa-te, porque senão eu venho sobre ti. E nós hoje, não é realmente isso? Nós temos que arrepender-se para encontrar com o Senhor, para receber do Senhor, para ter o crescimento do Senhor dentro de nós. Graças ao Senhor. Então, aqui no capítulo 5, agora ele fala sobre na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Que maravilha, que bênção, não é? Olha que coisa gloriosa. O livro estava escrito dos 2 lados e também estava selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto, hein? Ele gritava, o anjo: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O anjo perguntava. Esse livro, o livro da vida, né? O livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro é o livro da ressurreição. É o livro Cristo nosso, é o Cristo ressurreto. Graças ao Senhor. Então o anjo gritava, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém. Nem no céu, e nem na terra, em lugar nenhum, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Não tinha, graças ao Senhor, nem nos céus. Nos céus tem os anjos, mas nenhum deles foi capaz de abrir o livro. Na terra, muito menos, não tinha os anjos, só tinha os pecadores, muito menos poder para abrir o livro. Ser digno de abrir o livro, jamais. Não havia ninguém. Não havia ninguém que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Não havia. João viu tudo isso aí. Isso tudo é uma realidade que João viu. Para o Senhor, cumpriu-se tudo isso já. Então, João falou, eu chorava muito. Chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Olha, João chorava. O Senhor mostrou antes da ressurreição de Cristo, né, para João e depois. E aí então aqui o que ele estava falando era antes da ressurreição. Ele chorava porque não tinha. Antes da ressurreição de Cristo não tinha ninguém. Não tinha ninguém para abrir esse livro. Esse livro que estava escrito por dentro e por fora. Então um dos líderes me disse, não chore. Não chore não. Aqui então veio a ressurreição do Senhor. A morte e a ressurreição do Senhor, né? Não chore, João. Não chore não. Olhe. Talvez esse anjo até disse para ele, né? Um dos líderes, né?
e veio, talvez tenha dito para João: João, você viu, você viveu com o Senhor, você viu quando ele foi à cruz, você ficou no pé da cruz, você viu que ele foi morto, você viu também que ele ficou 3 dias no sepulcro, e você viu também que ele ressuscitou e que ele está à destra de Deus o Pai, que ele é o Deus ressurreto. Então, João, não chore não. Não chore não. Esse é o leão da tribo de Judá. Ele é o famoso descendente do rei Davi. Ele conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, aí João fala assim, quando ele me falou isso, me abriu os meus olhos, né? Talvez João tenha dito. E vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Sim, ele tinha sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Graças ao Senhor. Que visão que João teve. Que poder que tem esse cordeiro. Graças ao Senhor. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse cordeiro foi, pegou o livro da mão, né, daquele que estava sentado no trono, e quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos. Glória a Deus, aleluia. Pois foste morto na cruz, só por isso. Graças ao Senhor por tudo isso. E por meio da sua morte, comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Graças a Deus, irmãos. O que nós queremos mais do que essa profecia? Por meio da sua morte, o Senhor nos comprou. Essa é a profecia. Comprou para Deus, comprou pessoas, comprou nós, comprou as tribos, nas nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servissem ao nosso Deus. E tem mais. Além de ter feito um reino de sacerdotes, elas governarão o mundo inteiro. Graças ao Senhor. Veja a revelação do Apocalipse. Olha para onde está nos levando essa revelação, essa visão, essa profecia verdadeira, pura, que não precisa de nenhuma emenda. Não precisa de estar fazendo emenda nela. Graças ao Senhor. Aí ele diz assim, eu olhei outra vez, eu olhei outra vez, eu fiz questão de olhar outra vez, e ouvi muitos anjos, muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé, em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte. Graças a Deus. Olha que visão maravilhosa, que profecia. O que eu quero mais? Eu quero essa profecia, que se cumpra na minha vida, que eu possa ter ânimo, que cada um de nós que estamos ouvindo esta mensagem possamos voltar-se, fazer como esses 4 líderes e esses 24 anciãos, não é? Prostrar-se de joelho diante do Cordeiro e adorá-lo. É isso que nós queremos. Hello, Moto. O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, sabedoria e força. Glória a Deus. Então ouvi todas as criaturas